Boa noite, professor Wellington e Vanessa. Meu nome é Marta Helena, sou do Polo de Goianésia e vou falar sobre os padrões latitudinais e altitudinais de distribuição das espécies. Um dos propósitos básicos da biogeografia é estudar a distribuição das espécies. Ao analisarmos a distribuição das espécies de plantas e animais pelo espaço, percebemos que esse processo ocorre de forma sistemática, de acordo com as condições ambientais adequadas para sua sobrevivência e reprodução, onde elas se adaptam e evoluem com outros organismos e conseguem viver baseado nos atributos físicos do lugar. E para explicar a distribuição das espécies na superfície do planeta Terra, foram criadas algumas teorias que buscam estabelecer os padrões de distribuição dessas espécies, como os gradientes latitudinais e altitudinais de diversidade, com base na variação da latitude, que é a distância de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. Aqui está um mapa de gradiente latitudinal de diversidade, e a biodiversidade aumenta conforme diminui a latitude. Então está aqui a setinha indicando o aumento da latitude e a setinha indicando o aumento da variedade de espécies. Quanto mais próximo da linha do Equador, maior o número de espécies. O gradiente latitudinal de diversidade é definido como o aumento na riqueza de espécies em direção aos trópicos. É um dos padrões mais antigos reconhecidos na ecologia. De acordo com o gradiente latitudinal de diversidade, a diversidade de espécies no planeta aumenta conforme diminui a latitude, e que foi mostrado no mapa anterior, né? E dessa forma, nos trópicos, ocorre maior abundância de espécies em relação às áreas temperadas. Também uma maior variedade de espécies do que nas áreas polares. Aqui está o mapinha indicando as regiões temperadas. As zonas ou regiões temperadas estão situadas entre os trópicos e os círculos polares. Zona temperada norte, e fica entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. E a zona temperada sul, entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. Então, nessas zonas que estão em verdinho aqui, são a zona temperada norte e a zona do sul, zona temperada do sul. Então, nessas zonas temperadas aqui são as que possuem maior número de espécies. Como exemplo disso, nós podemos citar o estudo que foi realizado com espécies de mamíferos e aves em uma faixa do Alasca, na América Central, sendo que foram registrados 222 espécies de aves e 40 espécies de mamíferos no decorrer dessa pesquisa. Observou-se que o número de espécies de ambos, tanto aves quanto mamíferos, aumentou de forma que na Califórnia foram registradas 286 aves e 100 mamíferos, e na Costa Rica 603 aves e 140 mamíferos. Então a Costa Rica fica na zona, tem zona temperada, né? E essa também ocorre com espécies de planta. Quanto mais complexa é a estrutura vegetal, maior a quantidade de espécies de animais, por oferecer maiores possibilidades em condições de alimento, movimento e abrigo. Dessa forma, há maior abundância de espécies de animais nas áreas onde existe maior produtividade, quando essas áreas são mais próximas da linha do Equador. Aqui está um mapinha indicando, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a diversidade de espécies. Aqui o trópico de Câncer tem menor diversidade de espécies. O trópico de Capricórnio também, menor diversidade de espécies. Aqui a linha do Equador, mostrando a maior diversidade de espécies. E, portanto, de acordo com os padrões de distribuição das espécies, a diversidade de espécies no planeta aumenta conforme maior proximidade da linha do Equador e diminui conforme se aproxima dos polos, dos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Essa teoria relaciona-se à maioria das espécies conhecidas, mas não se aplica a todas,
uma vez que deve levar em conta alguns fatores como a adaptação das espécies ao meio, as áreas, as mudanças climáticas, topografia e transformações dos fatores bióticos e abióticos do planeta. Ao meu ver, toda pesquisa ou trabalho científico fica um pouco fragmentado, uma vez que as espécies migram de um espaço para o outro ao longo da história, dispersam de uma região para outra, se adaptando ou não, passando ou não por um processo de evolução, criando mecanismos de sobrevivência em áreas biogeográficas diferenciadas. Dessa forma, acredito que qualquer análise sobre distribuição das espécies fica incompleta, levando em consideração o entendimento de como e por que as espécies estão distribuídas no espaço geográfico de forma diferenciada. Essas aqui são minhas referências.